A paz do Senhor, povo de Deus, missionária Shirley aqui. Já quero vos mandar um beijão a todos os inscritos no canal. Você também que não é inscrito, que essa mensagem possa chegar ao teu coração, à tua casa e à tua família. Hoje eu queria trazer um relato sobre instruções para se tornar um bom líder, um bom discípulo, alguém que teve um mentor, alguém que teve um discipulador por excelência, alguém que aprendeu, alguém que foi reconhecido, ainda que não tivesse idade suficiente, mas a sua fé não era fingida, o seu comportamento era leal e sincero. Quem é esse? Esse é o jovem Timóteo. E quem é o seu discipulador, o seu mentor? O apóstolo Paulo. Então hoje eu quero compartilhar um texto bíblico aos nossos corações. Já te convido a não sair daí, tá? Então você fique ligado, receba essa mensagem. Se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 2 em diante. Vamos estar lendo, tá escrito assim: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente na tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e temor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo a sua própria graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesta pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual aboliu a morte, trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho, para que fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que tenho ouvido de mim na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo em nós. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo aqui, ele já está se preparando para a sua partida. Sabemos que o apóstolo Paulo ele está aprisionado. Então, pela sua prisão agora, o apóstolo Paulo tem sido esquecido por muitos, tem sido escarnecido por muitos, porque alguém agora que é o mestre dos gentios, alguém agora que é um mentor, que é um discipulador agora, foi parar atrás das grades, dentro de uma cela fria. Aqui o apóstolo Paulo não é mais nenhum novinho, aqui o apóstolo Paulo já é um senhor, mas ele, mesmo dentro da prisão, não deixou de instruir os seus servos. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, neste momento, ele está se lembrando da lealdade de Timóteo. O apóstolo Paulo, nesse momento, está se lembrando das lágrimas, e as lágrimas de Timóteo traz a Paulo um consolo, porque é alguém que acredita, que confia que o apóstolo está sofrendo as aflições por causa do Evangelho. Ainda que muitos te abandonem, quando estiver em crise, quando estiver em processos, Deus tem uma palavra de vitória hoje para a tua vida.
Alguém escolhido por Deus está aprendendo contigo em todo esse processo. O processo que você está vivendo vai servir de experiência para alguém que te acompanha, alguém que te observa. Você tem sido exemplo, ainda que para alguns você seja escândalo, para quem tem visão de Deus, entende que há um propósito nisso tudo. O apóstolo Paulo agora está instruindo o jovem Timóteo, porque o apóstolo Paulo precisa passar o bastão para alguém. Qual é esse bastão? Bastão de uma liderança confiável, uma liderança não dado a mexericos, a fofoca, uma liderança que se conserva, uma liderança que saiba liderar, que saiba unir o povo de Deus em santidade, aonde o Senhor Deus venha se agradar. Então, todas as vezes que nós vemos um líder sofrido, mas que ele é fiel, ele é leal e ele se aparta dessas imundícias, das fofocas, do disse-me-disse, das contendas, porque a Bíblia diz que todo aquele que deseja episcopado, boa coisa deseja, mas que esse não pode ser dado ao vinho, tem que ser marido de uma única mulher e não pode ser contencioso. Então aqui está alguém que o apóstolo Paulo observa que tem integridade. É alguém que o apóstolo Paulo reconhece. Segundo alguns estudiosos, Timóteo ainda não tinha a idade para ser pastor, porque naquela época pastorado começava de 50 anos para cima, segundo alguns estudiosos, e Timóteo não tinha mais do que 40 anos. Timóteo tinha 30 e poucos anos. Então, para alguns, Timóteo não seria aceito, mas Paulo está vendo em Timóteo algo que ele não está vendo em alguém que possa ter idade, mas não tem experiência, maturidade espiritual. Então, Paulo está vendo que Timóteo foi ensinado pela sua avó, Loide, e pela sua mãe, Eunice, preservar a fé intacta, a confiança em Deus, um comportamento zeloso diante da presença do Senhor. O que nós temos visto hoje no nosso dia são comportamentos de lideranças, de membro, não importa o seu cargo, comportamento que são totalmente contraditório com o que as Sagradas Escrituras nos ensinam, comportamento que não é agradável, comportamento de alguns que pode achar que tem tantos anos de caminhada, mas ainda não tem maturidade espiritual, ainda não aprendeu a liderar, ainda não aprendeu a ser um bom discipulador, ainda não aprendeu a ser primeiramente um exemplo. Aqui Paulo, como ele vê em Timóteo um exemplo, Timóteo aprende muitas coisas também com Paulo. Timóteo tem Paulo como exemplo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele chama o jovem Timóteo de filho amado. É alguém do qual o apóstolo Paulo tem prazer, alguém do qual o apóstolo Paulo está confiando algo grande. Entenda, não é na mão de qualquer pessoa que nós confiamos algo grande. Não vai ser na mão de qualquer um que Deus vai confiar um rebanho. Muitos têm até rebanhos, mas rebanhos doentes, rebanhos fracos. Jesus, ele está agora levantando alguém que possa fazer um rebanho forte diante da tua presença, um povo que ora, um povo que se separa, um povo que busca a verdadeira santidade diante do Senhor. Então, o apóstolo Paulo vem instruindo Timóteo para que ele não venha desfalecer, para que ele venha agora despertar o dom de Deus que há sobre a vida de Timóteo e sobre a imposição da mão do apóstolo Paulo sobre a vida de Timóteo. Então, aqui nós sabemos que houve uma oração, houve uma consagração, houve uma separação. É Paulo dizendo que ele escolheu Timóteo para ser o seu sucessor diante dos gentios. Então, nós sabemos
que para alguém exercer um cargo de afinco, essa pessoa tem que ser preparada, tem que ter um caráter íntegro. E o apóstolo Paulo encontrou isso no jovem Timóteo. Encontrou alguém fervoroso, alguém que não tem uma fé fingida, alguém que não se envolve no meio de fofoca, alguém que não é contencioso, alguém que está com a sua mente voltada para Deus. Mas a preocupação de Paulo aqui não é ele ser liberto da prisão. A preocupação do apóstolo Paulo ainda é referente à sua igreja, ainda é referente aos santos, ainda é referente a Tito, ainda é referente a Timóteo, aqueles do qual Deus entregou em suas mãos. A preocupação do apóstolo Paulo não é a morte que está para chegar, mas sim como o evangelho será pronunciado, como o evangelho será propagado através dessas vidas. A nossa preocupação no dia de hoje ainda não tem que ser os recursos que entram dentro dos nossos templos. A nossa preocupação no dia de hoje não tem que ser somente, principalmente a nossa aparência. A preocupação no dia de hoje ainda tem que ser um caráter renovado diante do Senhor, um caráter íntegro, alguém que ainda que não apresente nada, seja bem recebido dentro do templo santo. Acabar com negócios de preferenciais, porque o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo que chegaria muitos que teriam eloquência, muitos que saberiam como falar, mas que não produziriam o evangelho da verdade, o evangelho que confronta. E o que nós temos vivido no dia de hoje é o oba-oba dentro dos templos, aonde temos que falar aquilo que favorece ao coração da multidão, ao invés de falar aquilo que transforma, que regenera e que traz a salvação. Hoje nós temos que ter um cardápio do que vai ser servido diante de um culto. Hoje o que mais tem sido servido em alguns templos são muitos louvores, muitas cantorias, porque louvor nem é louvor. Louvor é quando a adoração e exaltação é dada para Deus. Não é voltada a músicas que hoje são feitas, relatando contenda entre irmãos e favorecendo a pessoa que somos nós, não. O louvor instituído quando Davi, ele louvava, era referente à exaltação a Deus. Quando o povo de Israel adora, eles adoram em relação exaltando, enaltecendo a Deus, porque Deus, ele tem que ser enaltecido, ele tem que ser grandioso. Então, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, porque Timóteo agora vai ocupar um cargo. Timóteo agora vai estar responsável de separar aqueles que vai dar continuidade na obra. E para separar alguém, para obter um cargo de responsabilidade, precisamos avaliar a conduta, precisamos avaliar o caráter. Hoje, o que nós temos perdido é porque não são mais avaliados. Hoje você começa e amanhã você já é um líder. Você não sentou para aprender, você não sentou para poder amadurecer, já sai botando a mão. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve nas suas epístolas que não tem que ser dado a principiantes. Entende isso aqui? Principiante são todos aqueles que podem ter muitos anos dentro do evangelho, mas ainda não amadureceu com a palavra. Pode estar indo na casa do Senhor, mas não tem maturidade espiritual. Então que nós possamos preparar obreiros aprovados, mas com a verdade, somente com a verdade, mostrando, assim como o apóstolo Paulo diz que veria muitos líderes, muitos anciões, muitas pessoas experientes, mas induzindo fábulas, induzindo hipocrisia e desviando o rebanho do Senhor daquilo que é real. E se nós observarmos no dia de hoje, nós veremos que muitas dessas coisas têm acontecido, e não de pequeno porte, é de alta escala. E nós sabemos que o que tem escandalizado o evangelho são o nosso povo mesmo, o povo que é chamado pelo nome de Deus, porque nós temos levantado uma geração, muitas das vezes sem caráter, sem estrutura, sem aprimoramento, sem preparação para estar diante do altar. Então nós temos que entender que ainda existe ainda uma reciclagem para mim e para você aprendermos a ter um caráter com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele começa esse relato dizendo que ele ora dia e noite por Timóteo. Então aqui observe que um líder agora
agora o seu discipulador está preocupado com o seu discípulo, está preocupado mesmo sabendo, mesmo conhecendo Timóteo, ele sabe que o medo faz parte do humano. Então agora, quando Paulo está dizendo, segundo alguns estudiosos, Timóteo ele tinha problemas sérios de saúde. Timóteo vivia debilitado. Então, por essa debilidade, também não era aceito que Timóteo fosse um grande líder. Então nós colocamos Timóteo, ele é tímido, Timóteo ele tem debilidade na saúde e Timóteo é jovem demais para ocupar um cargo. Jovem na sua idade física, mas maduro o suficiente na sua espiritualidade. O que está faltando é nós entendermos que não é a idade que vai fazer diferença no dia de hoje. É a forma que eu e você se posicionamos na nossa maturidade espiritual. O apóstolo Paulo está feliz porque em Éfeso muitas pessoas poderiam ter ajudado o apóstolo dentro da prisão, mas todos resolveram abandonar o apóstolo por causa do processo da sua prisão, mesmo sabendo que ele estava sofrendo por causa da palavra de Deus. Você lembra em Atos 9, capítulo 9, verso 15, que diz que a Bíblia vai dizer que agora Deus está dando uma ordem para um certo homem chamado Ananias, e ele está dizendo, vai até a rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo, e este homem estava orando. Ele está 3 dias sem visão, mas em uma visão celestial e não física, ele viu quando um homem por nome Ananias chegava, colocava suas mãos sobre ele e a escama de seus olhos caíam. Ananias agora está ouvindo o nome de quem é que Deus está o enviando. E quem é esse homem? É Saulo, o perseguidor da igreja. Mas quando Ananias pensa em falar algo, Deus está dizendo, Ananias, tu vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos reis, aos gentios. Então, Paulo agora, ele está vivendo o que foi profetizado em sua vida através da presença de Deus, porque Deus está dizendo que duro seria recalcitar sobre os aguilhões e que ele saberia o quanto ele teria que padecer pelo evangelho do Senhor. Então nós estamos diante de um homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento, um homem que se tornou o grande escritor das Sagradas Escrituras, que relatou tudo o que você temos em nossas mãos. Então, um homem que aprendeu com as dores, aprendeu também que não devemos muitas das vezes querer ser mais. Então ele aprendeu algo com Deus, que quando é abatido aí que você cresce, porque a caminho de Damasco, Saulo está achando que ele é tão poderoso que pode acabar com a igreja, mas quando ele tem um encontro com o grandão da Galileia, ele encontra alguém que é mais poderoso, e esse alguém vai perguntar, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Observe que Deus não está perguntando por que ele persegue a igreja, Deus está perguntando por que me persegue. Então, todas as vezes que Deus pergunta isso, é porque Deus está dizendo, não é a ti que perseguem, é a mim. Então, Paulo agora está passando por tudo isso, está passando por calúnia, por difamações por causa do evangelho de Cristo. Mas nem assim Paulo tem deixado de pronunciar a palavra da verdade. Paulo continua instruindo o jovem Timóteo a ser um homem de caráter, a ser um homem de decência. Então, para mim e para você, não importa qual é a tua patente hoje, talvez você chegue a ser uma liderança, não perca a tua essência, não perca o teu caráter. O nosso caráter tem que ser constituído diariamente por Deus. Nós não podemos ser pessoas contenciosas, que armam contenda entre irmãos, que causa fuzuê e dissensões dentro da igreja, entre nós como povo de Deus. E nós temos perdido. Enquanto eu e você ficarmos guerreando, o inferno vai vencer sobre as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo sabia disso e estava instruindo Timóteo. Então, todas as vezes que você, que é líder, for levantar alguém, primeiro olhe se você é um exemplo, para depois também querer que seu discípulo seja um exemplo.
E quando você vê que esse discípulo é um exemplo fervoroso de uma fé não fingida, mas alguém com caráter renovado todos os dias diante de Deus, que tem sua presença, que tem a presença do Eterno dentro de si, você pode saber que essa pessoa, ela está confiável para ocupar um cargo eclesiástico, um cargo de responsabilidade. Quer ser um discipulador como Paulo, quer ser um discipulador como Timóteo, não perca a sua essência, independente da sua idade física, independente das suas condições, independente do seu grau de escolaridade, independente do que falam de você. Continue alicerçado na palavra de Deus, continue com a essência que o céu derramou sobre ti, porque Paulo vai dizer que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de coragem. O Espírito Santo hoje está derramando coragem na minha e na tua vida, e está dizendo que onde quer que ele te enviar, ele será contigo. Somente não se afaste da presença do Senhor, não quebre os princípios que Deus te entregou. Está confiado em ti um grande bastão, um legado para você passar para outra geração. Então faça legado, mas legado saudável, alguém que seja uma geração produtiva da presença de Deus, que gere frutos bons, frutos de arrependimentos, frutos de avivamento, mudança de comportamento, independente da sua debilidade de saúde, independente dos seus processos. Deus te escolheu, assim como escolheu Timóteo. Não saia do posicionamento que Deus te colocou, independente das guerras. Então você sempre vai lembrar que Paulo, mesmo dentro da prisão, Paulo escreveu todas as epístolas, as cartas, para que chegasse até a sua igreja e mostrasse o zelo que ele tinha e o cuidado de continuar tendo um povo doutrinado e cheio da presença de Deus, um povo transformado na sã doutrina de Deus e não do homem. Entende isso aqui? Não é do homem. Paulo não está dando doutrina de si próprio, não está dando visão de si próprio. Paulo está trazendo a visão de Cristo, a doutrina de Cristo, para que nós possamos andar em passos firmes, sem tropeçar e sem cair. Essa é a mensagem desta noite para mim e para a tua vida. Então você que hoje está escutando essa mensagem, eu te convido a não quebrar princípio, a não perder a sua essência. Não importa o que te ofereçam, os grandes templos vão ficar, as grandes tribunas vão se desfazer, mas o seu princípio, o seu caráter, a sua alma será contada diante de Deus. O que você tem feito, o que você tem aberto mão, ainda que seja difícil, Deus está vendo que eu e você estamos tentando. Então continue tentando e não quebre a sua essência por nada e nem por ninguém. Viva uma vida de santidade ligada com Deus. Não importa se A e B quebraram princípios, eu e você não podemos quebrar. Continue apregoando o evangelho da verdade, o evangelho genuíno, o evangelho sem máscara, um evangelho que é contra a corrupção, que é contra o adultério, que é contra a lucros desonesto, contra aqueles que lucram em cima dos necessitados. Então entenda, continue pregando, doa a quem doer, e se transforme também através de eu e você pregarmos, que nós possamos aprender para que nós não venhamos cometer o mesmo erro lá na frente. Então se prepare, se calce, se revista e vença o combate como o apóstolo Paulo. Acabe a tua carreira, mas guarde a fé, guarde o teu lugar na morada celestial, a sua vida eterna com Cristo. Eu sou a missionária Shirley, já agradeço a todos vocês e convido vocês que não é inscrito no canal Shirley Origem Oficial, convido vocês para cá, vem para cá ouvir a palavra da verdade. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Até mais, até o próximo vídeo. Ó, um beijão no coração de todos. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.